eu ia até te perguntar a sua opinião disso. Assim, eu sempre fui favorável, ainda sou, a ter os dois estados, em Israel, os dois, um reconhecer o outro e todos poderem viver em paz e serem vizinhos. Mas, pelo visto, não é muito simples e pouco crível, né? Mas tem uma coisa que é uma solução iluminista e muito antiga, que é você ter um Estado laico. O Estado não precisa ser nem judeu, nem muçulmano. Um país único desses povos, até porque eles viviam sempre em paz, muitos séculos, em muitos lugares do mundo, a convivência era muito harmoniosa. Era muito mais comum a cristandade ter problema com o muçulmano nos últimos 1000 anos do que os judeus e os muçulmanos terem problemas. Eles eram vizinhos, tinha uma comunidade enorme judaica na maioria dos países árabes, na grande maioria. Né? E no Líbano, por exemplo, no Egito, todos os países tinham uma comunidade judaica muito grande e que acabou migrando todo esse pessoal para Israel. Então, a solução de um Estado como um Estado normal, laico, uma pessoa, um voto, democracia, elejam seus representantes, e o Estado não é de nenhuma religião. Será? Eu acho que é mais utópico do que os dois estados. É a solução normal, né? Desde a Revolução Francesa, né? Os três poderes, Constituição, direitos humanos. A gente tem as ferramentas para montar uma sociedade assim, não é nada... Mas deixa eu só complementar. Você não acha uma ideia muito ocidental? Assim, não estou criticando você, Luiz, mas uma ideia muito fora dos costumes árabes ou judeus, talvez nem tanto, mas... Gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Totalmente ocidental e de fato, eu concordo, pessoalmente, eu concordo que talvez fosse uma boa solução, que é isso, é o ideal que a gente tem visto nos últimos anos, né? Imaginar que a gente tem um conjunto de ferramentas institucionais que levam a estados mais democráticos e, consequentemente, estados menos agressivos, né? Existe uma certa teoria em relações internacionais que a gente pode rever em vários momentos, mas que democracias não entram em guerra. Obviamente, isso, de novo, tem alguns sempre que olhar com um certo cuidado, mas a ideia, empiricamente, a gente percebe que estados democráticos são menos conflituosos do que estados mais autocráticos. Ainda assim, talvez o nosso grande problema, e aí é uma questão muito mais pessoal minha de imaginar isso, é imaginar que esse processo aconteceria de fora para dentro, né? De outros atores internacionais decidindo o que seria melhor naquele caso, que foi o que aconteceu no plano de partilha da ONU, né? Foram vários países que se juntaram na ONU para imaginar o que seria melhor para fazer com aquelas populações, e acho que pouquíssimo foi perguntado de fato a eles o que lhes interessava. Então, talvez não caiba à sociedade internacional decidir se o melhor nesse estado seria um estado laico ou um estado religioso, e talvez imaginar o que aquela população, de fato, persegue. Porque, aparentemente, eles não querem um Estado laico, né? De nenhum dos lados. Nem Israel e nem os palestinos estão buscando isso. Então... Eu acho que piora a situação, Giovana, você imaginar que a crise de representatividade está dos dois lados. Israel está na maior crise política da história de Israel. Todo sábado tem as maiores manifestações. E todos os sábados. É frequente. Um atrás do outro. Eu estive em Tel Aviv justamente no sábado. Foi um caos total. Peguei um trânsito gigante e deu para ver o tamanho da revolta com o governo. Até porque é uma cidade mais liberal. Então o pessoal lá é muito contra o governo de extrema-direita do Benjamin Netanyahu. Aonde? Em Tel Aviv? Tel Aviv. A cidade é muito liberal, então eles são bem contra o governo mesmo, muito mais do que nos assentamentos, por exemplo, que é quem vota majoritariamente no Netanyahu. Por outro lado, em Belém, não há nada mais desmoralizado do que o próprio Fatah, que é os representantes da antiga OLP, porque eles, na realidade, governam a Cisjordânia em conluio com Israel, na visão deles. Então, eles não trabalham pelo Estado palestino, eles não conseguem criar o Estado, eles não dão a mínima dignidade ao povo. E quando Israel toma uma atitude contra eles se calam. Então, a radicalização é normal, de certa forma, porque quem os representa não consegue entregar resultado. A última eleição que teve na Palestina foi uma eleição que teve o Hamas como candidato, não sei nem porque deixaram, se ele é terrorista, porque deixaram ele participar da eleição, e teve a Fatah e entre outros partidos políticos.
A Fatah perdeu a eleição. O Hamas ganhou a eleição. E daí ganhou a eleição e não levou. Tiraram do Hamas. Começou uma revolta civil, até uma guerra entre Hamas e Fatah, de certa forma. E daí, de certa forma, o que virou? Quem manda na faixa de Gaza é o Hamas e quem manda na Cisjordânia, majoritariamente, é a Fatah, que é a autoridade palestina, que é quem, de fato, representa os palestinos para o mundo todo. Então, na realidade, os dois lados estão sendo governados pelos piores governantes possíveis, entendeu? Então, os governantes que não têm representatividade na Palestina, quem tem é radical, quer soltar bomba, quer fazer terrorismo, e do lado israelense também ninguém propõe um Estado palestino. Propõe o quê? Vamos oprimir esses caras, porque a gente tem medo que eles soltam bombas, são palestinos e terroristas. Então tem uma demonização desse conflito, a coisa não vai acabar bem dessa forma. No curto ou no médio prazo, por isso que, de certa forma, eu passei a acreditar num Estado moderno, binacional, e todos sendo livres. Porque eu acho que é o único jeito, porque você não vai conseguir tirar uma população fisicamente e tirar dele de uma terra para outra. Isso é inviável. Então, acho que, de certa forma, uma solução que talvez eles mesmos tenham que entrar, concordo com a Giovânia. Não tem que sim. Quando veio de fora para dentro, estourou uma guerra no dia seguinte. A ONU foi lá, votou, vai ter o Estado, e deu meia-noite, começou a guerra. Aconteceria de novo também se fosse de fora para dentro.